de bola, gente! Então estamos aqui para corrigir questões de cilindros. Vamos começar. Essa é a seu primeiro vídeo de correção de cilindros, tudo bem? Para você que é assinante, não assista a correção antes de assistir a teoria. Assiste a teoria, rapaz. Vai ser importante para você. A teoria tem tudo. Aí você vai ouvir os termos. É um cilindro equilátero. Você não vai saber o que é. Calcule a área lateral. Talvez tu não saiba resolver. Então, assiste a teoria. Os vídeos estão aí em cima. Quer dizer, aqui do lado, eu sempre erro para onde que eu tenho que apontar. Mas assiste os vídeos primeiro, depois você assiste a teoria. Depois você assiste as resoluções. Para você que é assinante, eu tenho uma parada para te dizer. Você vai ver que eu vou estar corrigindo as questões de trás para frente. As da IAR e as da ESA, tá bom? É assim mesmo, tá? Eu quero que você comece pelas questões mais fáceis, porque como eu coloco, já expliquei isso em alguns vídeos anteriores, né? Como eu coloco as questões na ordem dos anos, então as primeiras questões são as dos anos iniciais, ano 2000, 2001, 2002, e as últimas questões são dos anos atuais, mais recentes. As provas atuais são mais fáceis, então eu vou corrigir de trás para frente para a gente começar do mais fácil para o mais difícil. Tá bom? Mas relaxa, as questões são as mesmas, tá? Isso não vai afetar em nada, a gente vai resolver tudo. Tudo bem? Show de bola? Então, sem mais delongas, desce para a tela aqui comigo. Questão 23. Falamos, então, 23 questões. São todas as questões da EAR que já caíram sobre esse determinado assunto. Tudo bem? Vamos lá. Um cilindro circular reto. Um cilindro, eu estou com a caneta errada. Um cilindro circular reto. Opa, desenhei uma boa tampa. Aí, ó. Show de bola. Tá aí o nosso cilindro. De altura igual a 2/3 do raio da base. Então, eu vou chamar isso aqui de raio da base. E eu vou chamar a altura de quanto, professor? Se a altura é 2/3 do raio da base, então isso aqui é 2/3 de R. Toda vez que ele falar que alguma coisa é igual a uma fração de outra, dê variável para essa primeiro, porque aí essa vai ficar igual a 2/3 daquela, entende? Então, por isso que eu chamei o raio de R primeiro. Show de bola? E ele diz que tem 12 π centímetros quadrados de área lateral. A área lateral de um cilindro é 2πrh. É ou não? Ele disse que isso aqui é igual a 12π. Corta π com π, 2 com 12, aqui fica 6, né? Então, você obteve que R vezes H é igual a 6. Então, foi essa a conclusão que a gente tirou até o momento, né? Então, a gente cortou o π com π e o 12 com o 2, tá? Lembrando que eu tirei esta fórmula... Ah, não posso voltar lá. Tudo bem, mas lembrando que eu tirei esta fórmula aqui, lá da teoria. A área lateral é 2πrh, por causa da planificação do cilindro. Só que a altura é 2/3 de R, né? A altura é 2/3 do raio da base. E aí, acabou a questão, certo? 3 passa para o outro lado, fica 18, dividido por 2, 9. Portanto, R ao quadrado é igual a 9. Faça as contas aí, se você não confiar em mim. E aí, R vai ser igual a mais ou menos 3. Vou pegar só a raiz positiva. Então, isso aqui dá 3 centímetros e o gabarito é a letra C de casa. Próxima questão, questão 22. Um cilindro equilátero, pare de ler aí. Cilindro equilátero, a altura é igual ao diâmetro da base, ok? Show de bola. Tem 196 π centímetros quadrados de área lateral. Se você não sabe isso aqui, você vai dificultosamente responder a questão, tá?
Ele disse que a área lateral é 196. Área lateral, 2πRH. Opa. 2πRH. Isso tem que ser igual a quanto, professor? 196. Ah, tá. Aí o senhor vai fazer o quê? 196π, né, professor? Aham. Aí corta π com π. Aí, vamos ver. Isso aqui fica 2 vezes R vezes H, que é 2R, certo? Então eu posso substituir o H por 2R. E aí isso fica igual a 196 R vezes R, R ao quadrado. 2 vezes 2 é 4. Passa dividindo, isso fica 196 sobre 4. Aí você tem duas alternativas. Você pode fazer essa conta, ou você pode já passar a raiz para o outro lado, nessa forma que está aqui. E aí faz assim, raiz de 196, 14, raiz de 4, 2, 14 sobre 2, 7. Beleza? Então o raio da base mede 7 centímetros. Você também poderia ter feito assim. 196 dividido por 4 é 49. R é igual a raiz de 49, que dá 7. Também funciona. Show de bola, gente? Sobe aqui comigo. Tá rolando? Então você percebe como os conceitos são importantes. Se você não sabe a área lateral, não vai matar a questão. Se você não sabe o que é um cilindro equilátero, não vai matar a questão. Você pode até ter uma crise de criatividade na hora e desenvolver as fórmulas, mas vai ter perdido tempo, certo? Então, tem que gravar as fórmulas. Quem diz que não tem que gravar a fórmula, tem problema, tá bom? A gente gosta de se mostrar. Eu não decoro fórmula, eu entendo. Tá bom, beleza. Mas você também não precisa, sei lá, acabar com sua vida de memória só porque você acha que memória é cheat, é hack. Não é, cara. Vai lá, faz a tua conta, tá bom? Se você sabe a fórmula, você está na frente daquele que está tentando deduzir bonitinho por romantismo, sei lá. Beleza? Show de bola? Lembrando que seu objetivo não é se tornar um cientista. Seu objetivo é passar numa prova. Então você não tem que fazer as coisas bonitinho para fazer iniciação científica. Não é isso. Faça suas questões. E acabou. Se você estiver fazendo com fórmula, o que importa é que você vai acertar. Certo? Show de bola? Então desce na tela aqui comigo. Questão 21. Vamos lá. Um cilindro de 18 centímetros de altura e raio da base igual a 5. Então é esse aqui. Contém água até a metade de sua altura. Aqui, ó. Tem água até aí. Tudo bem? Show de bola. Por algum motivo, houve a necessidade de despejar esta água em um outro cilindro com 40 centímetros de altura, cujo raio da base mede 4. Então, deixa eu passar essa informação para cá. Isso aqui mede 4. E aí eu despejei essa água aqui. É óbvio que vai subir um pouquinho mais, porque vai estar ocupando um espaço maior. Show de bola. Essa perspectiva ficou bem ruim que ele usou, mas não tem problema não. Tá aí, né? Mesmo os volumes, né? O volume de água que tem aqui é o volume de água que tem aqui. E essa altura aqui é 9, certo? Porque ele disse que tem água até a metade, certo? Beleza. Considerando π igual a 3, graças a Deus, qual é o valor que mais se aproxima da altura atingida pela água no segundo cilindro? Galera, o que eu posso transferir daqui para cá numericamente? O volume, certo? Porque, pensa comigo, sobe na tela, sobe aqui, sobe comigo, na verdade. O que você acha, o que você me diz de você pegar um copo mais largo,
tá com água até a metade e você enche um outro que é mais esguio, né? Ele é mais longo. O que é que continua igual? Será que a largura do copo continua igual? Não. Um era mais largo, outro é mais fino. Será que a altura continua igual? Não. O outro copo é mais largo, tem menos altura. O outro copo é mais fino, tem mais altura. Então não é a altura que fica igual. Volume. Sim. Se eu tinha 500 ml de água nesse copo, vamos supor, quando eu jogar esses 500 ml no outro copo, vai continuar 500 ml, né? Só se derramar que não vai, né? Não, se derramar não vai. Mas não derramou, não teve desperdício d'água. Então, como não teve desperdício, o volume é que é igual. Então, o que eu vou usar para os dois cilindros e que eu vou usar com a mesma variável, que vai fazer toda a diferença do mundo, é o volume, ok? Desce aqui comigo para você entender. Show de bola. Então, vamos calcular o volume de água nesse cilindro, beleza? Fórmula de volume, área da base vezes a altura, tá? Ele permite usar π igual a 3, né? Tá escrito aqui na questão, ó, π igual a 3. O raio é 5 e a altura é 9. Sim ou não? Então, isso fica 3 vezes 25 vezes 9. Talvez nem valha a pena fazer a conta, tá? Você pode deixar isso assim. Centímetros cúbicos. Esse é o volume de água aqui dentro, que é igual ao volume de água aqui dentro. Então, o que a gente pode fazer é o seguinte. Usa a fórmula novamente, agora para o volume de água aqui dentro. Você pode substituir este V por isso aqui. Então, fica 3 vezes 25 vezes 9, que é igual a π, que é 3, vezes o novo raio, que é 4, vezes a nova altura que eu desconheço. É essa altura aqui que eu vou achar agora. Todo mundo entendeu? Então, eu igualei os volumes e uma altura, né, que é a altura do mais esguio, do mais longo, ficou desconhecida. Beleza? Aí pode cortar 3 com 3. Deixa eu fazer essa conta aqui. 25 vezes 9. É igual a 4 ao quadrado, 16. H. H vai ser igual a 25 vezes 9 dividido por 16. Que conta chata. O que eu faço primeiro? Acho que eu vou fazer 25 vezes 9, vai? 25 vezes 9 dá... 9 vezes 5, 45, 225. 225 sobre 16... dividido por 16, baixa 1. 1 vezes 16, 16 para 22 dá 6, 65. 4 vezes 16, 64, vírgula 0, aproximadamente 14 centímetros. Beleza? Show de bola, gente? Então, uma questãozinha, sobe aqui comigo. Uma questãozinha em que você tinha que transferir o volume de um sólido para outro, certo? E fazer isso de uma forma mais especial, para que você mantivesse uma altura incógnita para você encontrar, tá bom? Então, peguei o volume de um, peguei o volume do outro, igualei e fica a altura sem eu saber, tá? Todo mundo foi? Show de bola? Então, desce na tela comigo. Vamos lá. Questão 20. Na ilustração a seguir, são apresentadas duas situações. Uma com um cilindro cheio de um líquido e a outra com um cilindro cheio do mesmo líquido, eu imagino, só que com uma bolinha dentro, tá? Na primeira, o cilindro contém um líquido que atinge uma altura H. Atinge uma altura H.
Inserindo-se uma esfera de 3 centímetros de raio, ainda não falei de esfera, mas a gente pode usar a fórmula sem problema. O nível do líquido aumenta conforme a situação 2. Só um comentário interdisciplinar aqui. Isso aqui é uma parada que a gente conhece como o princípio de Arquimedes, certo? O princípio de Arquimedes diz que o volume que ingressa num fluido é o exato volume deslocado por esse fluido. Então, sobe aqui comigo, a partir do momento que você jogou uma esfera dentro do fluido, o tanto que subiu é o volume da esfera, tá bom? Isso se chama o princípio de Arquimedes. Um fluido é deslocado a mesma quantidade que ingressa, tá bom? Desce na tela aqui, então. Vamos voltar para a matemática. O nível do líquido aumenta. O novo volume determinado pelo líquido somado à esfera totaliza 588 centímetros cúbicos. Então, aqui dentro tem 588 centímetros cúbicos. Tudo bem? Considerando π igual a 3 e o raio da base do cilindro igual a 4, o raio da base do cilindro é 4. Qual é a medida da altura H? Tá, então antes, né? Beleza, o que a gente vai fazer? Primeiro, a gente tem que achar o volume da esfera. É por isso que ele deu o raio, tá bom? Cuidado, sobe aqui comigo. Cuidado para você não achar que quem desloca é a massa, tá bom? Quem desloca é volume. Vou te dar um exemplo. Imagina que você pegue uma bolinha de chumbo daquelas que são utilizadas nas rodas do avião, né? Para você prender, você usa umas bolinhas de chumbo mais ou menos desse tamanho que você não consegue segurar com a sua mão, tá? Se você tentar pegar ela, ela é tão pesada que você não vai conseguir pegar. Beleza. Agora imagina que você pega essa bolinha de chumbo e você coloque dentro de um copo com água. Esse copo vai transbordar? Ele não vai transbordar, a bolinha é muito pequena, só se ele tiver até o topo, mas finge que não. Tá bom. Então, apesar daquela bolinha estar com uma massa super grande, né? Não foi a massa que deslocou a água para cima. Agora, se você pega uma bolona desse tamanho, não entra no copo, né? Você pega a sua mão e enfia dentro do copo. Sua mão tem uma massa muito menor que a bolinha de chumbo, né? Mas ela tem um volume muito maior. Então, por que a água vai transbordar quando você fizer isso? Porque a sua mão tem um volume maior. Então, não tem nada a ver com a massa, tá bom? Tem a ver com o volume. Eu falo isso porque pode haver essa dúvida, tá bom? Desce na tela aqui comigo. E como é que a gente acha volume de esfera? Volume de esfera, a fórmula é essa aqui, ó. 4πr ao cubo sobre 3. Essa é a fórmula do volume de uma esfera. Vamos calcular, então, o volume dessa esfera. Essa esfera tem 3 centímetros de raio. Vamos anotar isso aqui, ó. Essa esfera... Deixa eu só dar um aspecto mais 3D para ela. Essa esfera tem 3 centímetros de raio. Tá bom? Muito bem. Como π vale 3, dá para cortar esse π com esse 3. Tudo bem? Isso fica assim, ó. 4 vezes 3 ao cubo. Isso é igual a 4 vezes 3 ao cubo, 27. 4 vezes 27 dá 108. 4 vezes 7, 28... É isso aí. 108 centímetros cúbicos. Então, achamos o volume da esfera. Agora, vamos tentar achar o volume
de água que tem aqui dentro. Eu estou escrevendo água, eu não sei se ele disse que é água. É líquido, beleza. Aí, vamos lá. Como é que você acha o volume deste líquido? É a área da base vezes a altura. Π vale 3. O raio da base é 4 e a altura é h. Certo? Aqui, ó, o raio da base, ó. Professor, mas não era 3? Sim, 3 era o da esfera, né? Ah, o senhor tá vendo agora da base do cilindro, né? Exatamente. Ah, tá. Então vai ficar como, professor? Vai ficar assim, ó. 4 ao quadrado, 16. 16 vezes 3 dá 48H. Ah, então esse é o volume do cilindro. Exatamente. Então, professor, o volume do cilindro foi 48H. O volume do cilindro de líquido, né? Exato, 48H. E o volume da esfera foi 108. Exato. E se eu somo os dois, totaliza 588. Certo? É o volume ocupado pelo líquido e o volume ocupado pela esfera. Juntos, eles ocupam 588 centímetros cúbicos, tá? Aí passa para o outro lado. 588 menos 108 dá 480. H é igual a 10. Qual unidade? Centímetros. E ele está pedindo em centímetros mesmo. Gabarito, letra B de bola. Próxima questão. Questão 19, perdão. Questão 19. Os especialistas alertam que é preciso beber, em média, 2 litros de água por dia. Isso equivale a 10 copos com a capacidade de 200 centímetros cúbicos. Um copo cilíndrico com essa capacidade e 2 centímetros de raio da base, copo cilíndrico, tá aí. Ele tem 200 centímetros cúbicos. Nós queremos saber a altura. E ele diz que o raio da base é 2. É só usar a fórmula. Volume é área da base vezes a altura. πr ao quadrado h. O volume é 200. Π é 3. R é 2. Certo? E acabou a questão. 4 vezes 3 dá 12. H vai ser 200 sobre 12. Dá para dividir por 4 em cima e embaixo. Isso aqui dá 50. Isso aqui dá 3. 50 dividido por 3 dá 3 vezes 1, 3. 2. 3 vezes 6, 18. 19, 20. 16,7 aproximadamente. Que quando você arredonda dá 17 centímetros de altura. Gabarito letra A. Show de bola, gente? Próxima questão. Questão 18. Vamos lá. Um cilindro equilátero. Cilindro equilátero. O que é mesmo, professor? A altura é igual a 2R. Nunca esqueço isso, né, professor? Não esqueça. Tá bom? E o que é esse negócio de geratriz? Vou mostrar aqui para você. Então tá aí o cilindro. Tá bom. Dá pro gasto. Geratriz mede 8. Se a geratriz mede 8... Tá, eu vou desenhar de novo essa parte aqui que eu não gostei. Cacete. Tayane, olha o toque aí, Tayane. Olha o toque. Então,
Então, isso aqui, tudo que eu estou desenhando, gente, são geratrizes. Ah, então geratrizes são essas retinhas paralelas aí. Exato. Começam em um ponto do círculo e terminam no correspondente lá embaixo. Ah, tá. Entendi o que são geratrizes. Exatamente. Elas medem 8, né? Então isso aqui mede 8, isso aqui mede 8, isso aqui mede 8. Portanto, a altura mede 8. Ele não disse que o cilindro é reto, mas a gente meio que assume que é, né? E ele disse que é equilátero, né? Então isso aqui tudo tem que medir 8 também. Então aqui mede 4 e aqui mede 4. Então esse é um cilindro de altura 8 e raio 4. É só substituir aqui. Certo? Ó, 8 é igual a 2R, R é igual a 4. É a condição para que o cilindro seja equilátero. Sempre que vocês virem esse nome equilátero, sobe aqui comigo. Sempre que vocês virem esse nome equilátero, H é igual a 2R. Pô, se a geratriz mede 8 ela é equilátero, então a altura mede 8. Só que a altura é 2R, então R é 4. Show? Então desce na tela aqui comigo. E aí, gente, área lateral 2πrh. Vai ficar 2πrh. 8 vezes 8, 8 vezes 8, 64π. 64, gabarito, letra B de bola. Próxima questão, questão 17. Eu coloquei essa questão aí porque eu não tinha colocado lá na aula de poliedros. E aí, vou colocar ela aqui agora mesmo, porque eu não queria que faltasse, tá bom? Então, para vocês aí, essa é uma questão de poliedros, não tem nada a ver com... Ai, caramba. Com cilindros, tá bom? Qual é o poliedro regular cujas faces são pentágonos? É o dodecaedro. Sim? Você lembra dele? Ele é assim, ó. Aí traça um negocinho aqui. Traça um negocinho aqui. Então, isso aqui já é o contorno do dodecaedro, tá bom? Inclusive, eu peço desculpas por essa questão estar aqui, mas é porque como eu tinha esquecido de colocar lá na aula de poliedros, nunca é tarde para a gente poder corrigir os nossos erros, né? Show de bola, show de bola. Vem pra cá. Aí liga aqui, 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 aqui. Aí bota um chãozinho aqui. Show de bola. Então isso aí é o nosso dodecaedro. E é o único cujas faces são pentagonais. Certo? Faces pentagonais. Bom, próxima questão. Questão 16. Voltamos para o cilindro. Então, um cilindro de altura... Vai vermelho mesmo. Um cilindro de altura H e raio da base... Você não precisa nem desenhar, né? Volume. Área da base vezes a altura. Sim ou não? Sim, professor. Qual é o raio dele? 4. E a altura? 5. 16 vezes 5 dá 80 pi centímetros cúbicos. Eu vou até reler para saber se é isso mesmo.
Um cilindro de altura tal e raio da base tal tem volume, é isso aí, 80π. A gente fica até desconfiado, né? Quando a esmola é boa, né? Enfim. Questão 15, vamos lá. Se a papapá de um cilindro for igual a papapá, ele é determinado um cilindro equilátero. O que é um cilindro equilátero? A altura igual a 2R. O que é isso aqui? Altura. E o que é isso aqui? É o dobro do raio. É o que a gente chama de diâmetro da base. Então, ele é denominado cilindro equilátero se a altura for igual ao diâmetro da base. Gabarito, letra C de casa. Próxima questão, questão 14. A diagonal da secção meridiana de um cilindro. Essa aqui pode confundir um pouquinho, mas vocês vão ver que se vocês levarem a questão ao pé da letra, vocês acertam. A diagonal mede tanto. Qual era a lateral? Tá, então vamos lá. Então, nós temos aí o nosso cilindro. Show de bola. O que vem a ser uma secção meridiana ou meridional? É aquela que passa pelos centros, certo? Tipo essa aqui. Show de bola. Se você destaca esse retângulo aqui, eu vou destacar ele aqui em cima. Certo? Seria esse retângulo aqui. A gente consegue ver que, considerando que isso aqui é a altura e considerando que isso aqui é RR, a gente sabe que isso aqui mede 2R e isso aqui mede H. Certo? Deixa eu, inclusive, fazer uma correção aqui. Pronto. Deixa eu ficar um pouquinho mais fiel. Então, H e 2R. E ele diz que a diagonal... Ah lá, diagonal, né? Lá de polígonos, né? É 10 raiz de 2. Galera, como o cilindro é equilátero, a altura é igual ao diâmetro, sim ou não? A altura é igual ao diâmetro. Pô, mas se a altura é igual ao diâmetro, então isso aqui é um quadrado. Isso não é qualquer quadrilátero, isso é um quadrado. E aí você tem duas alternativas. Ou você lembra que diagonal de quadrado é lado vezes raiz de 2. Se você lembrar dessa fórmula, você acha o lado tranquilamente. Olha aqui, ó. A diagonal mede 10 raiz de 2. Corta raiz de 2 com raiz de 2. L é igual a 10. Então, achei o lado do quadrado, portanto, eu sei que a altura é 10 e eu sei que 2R é 10, ou seja, R é igual a 5. Caso você não lembrasse dessa fórmula de cabeça, você podia ou fazer Pitágoras nesse triângulo vermelho, ou usar a trigonometria com esse 45 graus aqui, tá bom? Show de bola? Esse R igual a 5... Esse R igual a 5 e esse H igual a 10 já me permitem achar a área lateral. Já dá, professor? Aham. A área lateral é quanto? 2πRH.
Ah, legal, né? É, olha lá, ó. 2π vezes o raio, que é 5, vezes a altura, que é 10. Mas não era igual? É igual ao 2r. Ah, aí quando você passa para o outro lado, o r fica 5, entendi. Então isso aqui fica quanto, professor? Fica 2 vezes 5, 10, vezes 10, 100 pi centímetros quadrados. Show de bola, gabarito letra C de casa. Muito bem. Próxima questão, questão 13. Olha só uma questão nova, diferente. Quero que todo mundo preste atenção nisso. Um retângulo de lados 2 metros e 5 metros gira 360 graus em torno do seu maior lado. Para quem nunca viu questão de sólidos de revolução, você vai ver agora como é que a gente resolve esse tipo de questão e, mais importante que isso, que cilindro é esse, professor? Como é que vai vir um cilindro a partir de um retângulo? Vou mostrar para você. Qual é o maior lado desse retângulo? É o 2 ou é o 5? Ah, professor, essa aí, pelo menos eu acho que eu sei dizer, né? É o 5, né, professor? É o 5. Então, vou fazer do jeito que a questão me pediu e vou girar 360 graus em torno do maior lado. Professor, o maior lado é tipo esse aqui, né? Exatamente. Esse é o maior lado. Podia ser o outro? Podia, sem problemas. E aí, olha que maneiro. Esse retângulo, ele vai girar em torno do seu lado. E aí, quando ele fizer isso... Ah, eu não acredito. Pois é, cara, ele vai formar um cilindro. Mas como é que eles inventam essas coisas, professor? Isso aí não é do Senhor, né? Isso aí, né? Sólidos de revolução. Ah, tem que fazer revolução mesmo, professor, contra esse ensino maluco aí. Não, rapaz, isso aqui é fácil. Isso aqui vai te colocar lá dentro, cara. Imagina se calma dessa. Ah, professor, eu pago um lanche pro senhor no Outback. É, eu já falei isso algumas vezes aqui. Não posso fazer propaganda, né? Outback não posso mais falar isso. Desculpa. Então, então temos aqui o nosso sólido de revolução. Tudo bem? Vocês conseguem ver isso? Este retângulo aqui aqui. O que aconteceu com ele? Ele girou, dá uma olhada aqui para mim. Ele girou em torno do seu próprio eixo, assim, ó. Aqui é o lado maior do retângulo. Ele fez isso, ó. E formou um cilindro, chamado cilindro de revolução. Tudo bem? Então, desce na tela aqui comigo. E aí, gente, como é que ficou esse cilindro de revolução? Bom, ele quer área lateral. A área lateral é 2πrh. É ou não? Ah, já até memorizei de tanto que o senhor está falando. Pois é. Então, substitui lá, professor. Vamos ver. 2π. O raio. Olha aqui a interpretação, ó. Olha o raio. 2. Desenhando fica fácil, né? Exato. E qual é a altura? 5. Certo? Isso vai ficar 2 vezes 2, 4 vezes 5.
20π metros quadrados. Gabarito, letra D. Uma coisa importante, dava para eliminar de cara a A e a B, porque volume de cilindro, se ele não deu o valor de π, aliás, área lateral também, né? Tem que ter π no meio. Se não tiver π no meio, não rolou. Área lateral, beleza, gente? Somente essas e o volume, tá? Próxima questão. Questão 12. Um cilindro de cobre tem volume V, raio da base 50 e altura 40. Esse cilindro será derretido para fazer cilindros de volume Vzinho, de raio 5 vezes menor e altura 4 vezes menor. Dessa forma, quanto é que dá Vzão sobre Vzinho? Essa é uma outra que também não precisa desenhar, tá bom? É só ir desenvolvendo. Olha aqui, ó. Ele quer saber Vzão sobre Vzinho, né? Volume do cilindro grande. πr ao quadrado H. E do pequeno? πrzinho ao quadrado Hzinho. É ou não? Aí você corta π com π, isso fica r ao quadrado vezes Hzão sobre rzinho ao quadrado vezes Hzinho. Tá? Beleza. Ele deu essas medidas aqui, mas pelo pouco que eu tô vendo aqui, não vai precisar delas. Porque, olha... Quer ver? Vamos fingir que ele não deu essas informações. Caraca, professor, ele não deu? Não deu. Então, como é que você vai fazer as contas? Assim, ó. Inclusive, eu vou ser até um pouquinho mais inteligente que isso e vou multiplicar isso aqui cruzado, né? Ah, para não ficar fração, né? É, muito melhor, né? Multiplica em cruz aqui, ó. Rzão é 5Rzinho. Vou pegar isso aqui e multiplicar cruzado também. Hzinho é H sobre 4. Multiplica em cruz. Hzão é 4Hzinho. Olha como é que vai ficar legal. R eu posso substituir por 5Rzinho, porque esse R é igual a 5Rzinho. Então, este R aqui pode ser substituído por 5Rzinho. Hzão pode ser substituído por 4Hzinho. E aí as informações que ele deu lá em cima, elas não vão servir para nada. Ó, 5 ao quadrado, 25. Vezes 4Hzinho sobre R ao quadrado vezes Hzinho. Corta, corta. Corta, corta. 25 vezes 4. 100. Gabarito, letra B, D, bola. Show, gente. Tranquilo como esquilo, de boa na lagoa. Próxima questão. 11. O raio da base de um cilindro equilátero e a aresta de um cubo são congruentes. Cilindro equilátero significa que a altura é igual a 2R. É ou não? E aí ele está dizendo que você tem um cilindro, também essa nem precisa desenhar, mas só para a gente não perder a visão de um cilindro. Vamos lá. Então nós temos aqui o nosso cilindro. Show de bola. E a aresta de um cubo, vai ser um cubo menorzinho, né? Professor, cubo é um prisma, né? Exatamente, é um prisma de base quadrangular regular. Ah, tá. E, caraca, tá tudo misturando agora, né? Exatamente. Você tá vendo que a ordem que eu tô passando para você é uma ordem que vai misturando as formas anteriores. De forma que não vai adiantar nada você... Ah, eu tô estudando cilindro, mas não estudei prisma. Não vai adiantar nada. Você não vai conseguir fazer algumas questões de prismas, algumas questões de pirâmides, pode envolver também. Você tá vendo que ainda não envolveu, né?
mas daqui a pouco vai envolver. Muito bem, então nós temos aí as duas figuras, tudo bem? E ele disse pra gente que o raio da base, vamos escrever aqui, R, o raio da base de um cilindro equilátero e a aresta de um cubo são congruentes. Então isso aqui tudo mede R. R, 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 R. Aqui também é R. Beleza? Show de bola. Qual é a razão entre as áreas totais do cilindro e do cubo? Galera, área total do cilindro, vou escrever assim, ó. Área total do cilindro. Você lembra? É 2πr vezes R mais H. É a área das duas bases mais a área lateral. Então, essa é a área total do cilindro. E qual é a área total do cubo? São 6 quadrados de lado R. Aliás, não, isso está certo. Então, vai ser 6R ao quadrado. Sim ou não? Beleza? E aí, vamos fazer aí a divisão, né? Então, vamos lá. A área total do cilindro dividido pela área total do cubo. Isso fica assim, 2πr vezes R mais H. Só que como o cilindro é equilátero, H é 2R. Olha como é que a gente está usando isso o tempo todo. Certo? Isso aqui fica igual a 2πr vezes R mais 2R sobre 6R ao quadrado. Beleza. Fazendo as contas, R mais 2R dá 3R. 3R vezes 2πr dá 6πr ao quadrado. Olha que bonitinho. Entenderam o que eu fiz? Isso aqui deu 3R. Deixa eu colocar uma chave bonitinha aqui. E aí, quando eu multiplico esse 3R por esse 2πr, 3 vezes 2 dá 6, e R vezes R dá R ao quadrado. Aí você vai poder cortar 6 com 6, R ao quadrado com R ao quadrado, isso aqui dá simplesmente π. Gabarito letra C de casa. Próxima questão, questão 10. Um plano determina 2 semicilindros quando secciona um cilindro reto de 2,5 centímetros de altura, passando pelos centros de suas bases. Então, um plano. Essa a gente tem que desenhar, pelo menos. Sim? Deixa eu usar uma cor mais neutra, porque eu vou precisar. Então, nós temos aí a base do nosso cilindro. Estou desenhando ele um pouquinho longo, porque eu quero que vocês vejam o corte. Certo? Então, nós temos aí a base do nosso cilindro. E ele determina 2... passando pelos centros de suas bases. Então, é uma secção meridional. Eu vou desenhar o plano para vocês darem uma olhada como é que fica. Tá bom? Mas não é mais do que uma secção meridional. Tá certo? Figura um pouquinho complicada. Droga. Não. Um pouquinho mais inclinado. Pô, depois de um tempo eu vou começar a chamar o nosso operador aqui para fazer os desenhos por mim, porque tá foda. Tem que ver os desenhos que ele faz, cara. Depois eu vou fazer uma propaganda lá no Facebook do nosso operador aqui. Que caraca, cara, o cara saca muito. Então, olha só.
Então, nós temos o seguinte. Tá aí o corte, tá vendo? Legal? Nossa mente entende muito melhor que isso aí é um corte se eu fizer isso aqui. Pronto, para nossa cabeça agora isso aí já funciona como corte. Beleza? Show de bola? Então nós temos aí um cilindro cortado ao meio, formando dois semicilindros. Entenderam o que seria um semicilindro? Semicilindro é um cilindro, só que a base é um semicírculo, certo? Eu juro que eu vou tentar, calma aí. Opa, melhorou. Tá aí, ó. Isso aqui seria um semicilindro. Sim ou não? Show de bola. Então, agora vamos prosseguir com a questão. Já entendemos a figura. A gente já tem condição suficiente para matar. Vamos lá. Esse cilindro tem 2,5 centímetros de altura. Então, vamos trazer isso para cá. – 2,5 centímetros de altura e 4 centímetros de diâmetro da base. Ou seja, cada pedacinho desse aqui mede 2 e 2. Passando pelos centros de suas bases. Então, esses dois cortes passam pelos centros. Qual é a área total de cada um desses semicilindros? Então, apenas um deles, né? Que nem eu fiz aqui. Ele quer saber a área total. Então, vamos fazer o seguinte. Em primeiro lugar, vamos ver o que acontece com essa parte curva que está aqui atrás. Ora, o que vem a ser essa parte curva? Essa parte vermelha que eu pintei aí, que é a parte curva, um dia foi a área lateral do cilindro inteiro, 2πRH, certo? Um dia foi. Só que foi dividido ao meio, certo? E aí você corta 2 com 2, πRH. Então, esta área vermelha é π vezes o raio, que é 2, certo? Não podemos nos esquecer que isso aqui é um raio, mede 2, vezes h, que é 2,5. Isso dá 5π centímetros quadrados. Essa é a área vermelha, certo? Beleza. Agora vamos para essa área verde aqui, ó. Professor, tem duas, né? Isso, tem uma lá em cima e tem uma aqui embaixo, aqui, ó. Beleza? Show de bola? Como é que é essa área, professor? Essa área é assim, ó. Cada uma dessas figuras é um semicírculo. Então, é πr ao quadrado sobre 2. É ou não? Isso aqui tem área πr ao quadrado sobre 2. Só que são dois semicírculos. Então, eu vou ter que multiplicar isso aqui por 2 de qualquer maneira. Certo? E aí você vai cortar 2 com 2 e voltou a ser um círculo, certo? É a soma das duas áreas das bases. Isso dá π vezes 2 ao quadrado, que é igual a 4π centímetros quadrados. E, finalmente,
a área laranja, que é esse retângulo aqui, certo? Esse retângulo, ele tem base 4, certo? Isso aqui mede 4. E ele tem altura que mede 2,5. Tá? Então, a área desse cara vai ser o quê? Base vezes altura. Esse 4 ficou horroroso. Então, tá aí. Então, é 4 vezes 2,5. Isso dá 10 centímetros quadrados. Somando tudo, a área total de cada um deles vai ser 5 mais 4, 9π, mais 10. Aí ele quer que você aproxime isso, né? A gente tem que fazer 3,14 vezes 9, que é o valor de π, né? Ele não sugere um valor, então eu vou utilizar esse aí que está bem aproximado. 4 vezes 9, 36. 9 vezes 1, 9, mais 3, 12. Aí vai 1. 3 vezes 9, 27, mais 1, 28. E aí 2 vírgulas. Isso aqui dá 28,26 mais 10, que dá 38,26 centímetros quadrados. O gabarito é aproximadamente a letra C de casa. Tudo bem? Próxima questão. Questão 9. Um prisma quadrangular regular está circunscrito a um cilindro equilátero. Se o prisma está circunscrito a um cilindro, é porque o cilindro está inscrito no prisma. Então, vamos desenhar o prisma primeiro. Vocês veem que vai ficando mais antigo, a prova vai ficando mais difícil, certo? Bom, acho que ficou mais ou menos quadrangular. Não, não tá quadrangular, não. Agora tá melhor. Então, nós temos aí o nosso prisma. Essa questão é essencial você fazer um esboço da figura, senão vai ficar difícil. Vamos lá. E eu vou desenhar o cilindro de verde. Pode ser. Show. Aí vem pra cá. Aí bate aqui. Beleza. Então temos aí então o nosso cilindro. Bem suavezinho. Só para a gente entender que tem um cilindro aí dentro. Tranquilo? Então nós temos aí um cilindro dentro do prisma. Tudo bem? Show de bola. Não gostei não. Tá bom assim. Se a aresta da base do prisma mede 4, então isso aqui mede 4, isso aqui mede 4, lá atrás mede 4, aqui também mede 4. Tudo mede 4. A aresta da base mede 4. Não vou colocar em 4 em tudo, não. Qual é o volume desse
cilindro está circunscrito a um cilindro equilátero. Tá. Galera, cilindro equilátero. Altura igual a 2R. O que eu desenhei não tá bem equilátero, né? Mas tá tudo tranquilo, tá tudo de boa. Então, se essa aresta aqui mede 4, dá uma olhada na figura da base, como é que ela fica. Deixa eu desenhar um pouquinho melhor. Opa, sorte. Então, a nossa base, ela fica assim, certo? Tentando fazer com que fique direitinho. Daqui a pouco vai ter alguém falando aí, professor, tá todo perdido. Foi quando que isso aconteceu? Foi semana passada? Você tá todo perdido. Tô tentando desenhar direitinho pra vocês, gente. Porque essas figuras, se elas ficarem meio cagadas, a gente perde até a vontade de entender. Né? Tá aí. Então, essa é a figura da base, né? Esse círculo inscrito no quadrado. E com isso, aqui se for 4, aqui 4, aqui 4, aqui 4, você já sabe que esse raio aqui é 2. Se chama o apótema do quadrado, certo? Tudo bem? E aí, com isso, você achou o quê, professor? O raio da base desse cilindro. O raio é 2. Só que a altura não é 2R? Então a altura é 4. Acabou, né? Volume é πr ao quadrado h. Isso dá π vezes 2 ao quadrado vezes 4, que dá 16π centímetros cúbicos. Gabarito letra A. Show de bola? Perfeito, gente. Muito bem. Próxima questão, estamos quase acabando. Questão 8. Num cilindro circular reto, o diâmetro da base mede 8, ou seja, cada pedacinho desse mede 4 e 4, e a geratriz mede 10. Qual é a área lateral desse cilindro? Galera, pelo amor de Deus, a área lateral, 2πrh. Sim ou não? Quanto é que é R? 4. Quanto é que é H? 10. Eu vou até olhar para ver se eu não errei alguma coisa, né? O diâmetro da base mede 8 e a geratriz 10. É isso aí mesmo. A área lateral desse cilindro é 80 π centímetros quadrados. Gabarito, letra B de bola. Beleza? Então, só explicando o que é uma geratriz. Geratriz é o seguinte, pegue um ponto do círculo e traça uma paralela à reta que passa pelos centros. Isso aqui é uma geratriz. Isso aqui é uma geratriz. 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 Tá vendo aí? As geratrizes do cilindro. Tá bom? Então, se você se esqueceu do que vem a ser uma geratriz, agora eu estou aí te relembrando. Só essas retinhas paralelas aí. Tudo bem? Tranquilo? Eu tô aqui, mas tô olhando aqui a Ana Luluzes. Pode deixar aí na gravação. Perfeito, ela está participando, será aprovada este ano, e se não está... fazendo prova ainda esse ano, eu acho que você está. Parabéns pela participação, eu estou aqui muito feliz com as suas mensagens. Tudo bem. Então, a altura... Vou até responder diretamente para a Ana, sobe aqui comigo. Seguinte, Ana, ó, assinante, presta atenção à pergunta que a Ana fez, olha só. Nós temos um cilindro. Esses caras, eles são geratrizes. Quando o cilindro é reto, a geratriz mede exatamente a altura.
Caraca, não acredito. Pois é. Então, como ele disse que é um cilindro circular reto e a geratriz mede 10, a altura também mede 10. Caraca, desgraçado. Pois é, cara. Então, desce aqui comigo. Então, ele disse a altura disfarçadamente. Ele disse a altura disfarçada de geratriz. Tudo bem? Show de bola, tranquilo como esquilo, suave na nave. Então, próxima questão, questão 7. Um barril cuja forma é a de um cilindro reto está repleto de vinho. Opa, que isso, gente. Este vinho deve ser distribuído em copos cilíndricos de altura igual a 1/8 da altura do barril e de diâmetro da base igual a 1/5 do diâmetro da base do barril. Galera, sobe aqui comigo. Essa eu quero comentar com você de uma forma mais direta, tá bom? Então presta atenção. Eu tenho um barril cheio de alguma coisa. Vinho, né? É vinho? Vinho. Então eu tenho um barril cheio de vinho, certo? E eu tenho copinhos para botar vinho. Eu quero saber quantos copos eu consigo encher. É isso? Isso. Bom, o que você acha, por exemplo, se um cilindro... Vamos supor que você tem um copo de 500 ml. E você tem um barril com 5.000 ml. Quantos copos você consegue encher? Quantos copos? 5.000 dividido por 500. 10 copos. Certo? Isso é assim que funciona, né? Assim que funciona a divisão. Você tem um volume total e um volume pequeno. Para você descobrir quantos volumes pequenos cabem no grandão, você pega o volume grandão e divide pelo volume pequeno. Entendeu já o que eu vou fazer? Eu vou pegar o volume do barril e dividir pelo volume do copo. Porque se eu pego o volume do barril e divido pelo volume do copo, o número que eu encontro é o número aproximado, se precisar aproximar, de copos que eu preciso para poder encher o barril. Tá bom? Show de bola? Então desce na tela aqui comigo. A gente não vai precisar de dimensão para o barril. Tá? Isso aqui é o mais legal. Vou te mostrar o porquê. Olha só. Volume do barril dividido pelo volume do copo. Caraca, professor, não tem como fazer, não. Olha só, rapaz. Volume do barril. Π vezes raio do barril, vou chamar de Rzão, vezes a altura do barril, vou chamar de Hzão. Agora o volume do copo, professor, vai ser π vezes o raiozinho do copo, né? É pequenininho, né? É bem pequenininho, né? Ah, tadinho. E aí vezes H, que é a altura do copo, certo? Corta π com π, graças a Deus. E aí nós obtivemos esta expressão aqui. R ao quadrado Hzão sobre Rzinho ao quadrado Hzinho. Parecido com a questão que a gente fez há pouco, né? Beleza, agora vamos a alguns fatos. Este vinho deve ser distribuído em copos cilíndricos de altura igual a 1/8 da altura do barril. Galera, essas relações de proporções, elas são suficientes. Porque, olha só, a altura do copinho é 1/8 da alturona, né? Da altura do barril, né? Do grandão. Aí você multiplica em cruz, você descobre que a altura do barril é 8 vezes a altura do copo. Ele disse também que o diâmetro da base é igual a 1/5 do diâmetro da base do barril. Então, o diâmetro da base do copinho é 1/5 do diâmetro da base do barril. Aí, só para ficar bonitinho, o diâmetro é o dobro do raio, diâmetro é o dobro do raio. Corta 2 com 2, pronto. Aí multiplica em cruz, o raio do barril é 5 vezes o raio do copo. E quando você substituir, gente, vai dar o númerozinho, tá bom? Aqui, ó. 5Rzinho ao quadrado vezes Hzão, que é 8Hzinho, dividido por R ao quadrado vezes Hzinho. 5 ao quadrado, 25. Rzinho ao quadrado é isso aí mesmo.
Cortou. 25 vezes 8 dá 200. 8540, desse aí. Precisarei, portanto, de 200 copos. Beleza, gente? Tranquilidade? Então sobe aqui comigo. Então vocês percebem que as dimensões são desprezíveis. As dimensões não são importantes, certo? Elas são muito mais importantes. O que é muito mais importante aqui é a relação entre essas medidas. Se eu digo que um recipiente tem 10 vezes mais água que outro, então é porque se eu tiver um outro, eu preciso encher 10 vezes para poder chegar no primeiro, e eu sei disso sem precisar das dimensões. Tudo bem? Show de bola? Então desce na tela aqui comigo. Então essa foi a questão 7, vamos para 6. Um tanque tem a forma de um cilindro circular reto de 6 metros de altura e 3 metros de raio da base. Deixa eu desenhar isso aí. Ops. Melhorou. Então vamos supor que esse aí seja o tanque. Beleza. O nível de água... e ele tem altura 6 metros. E raio da base... 3 metros. O nível da água contida nele está a uma distância do fundo do tanque igual aos 2/3 da sua altura. A altura dele é 6. Vamos fazer logo essa conta? 2/3 de 6 dá 4. Então, ele está me dizendo que a água que está dentro dele, o líquido que está dentro dele, está a 4 metros do chão. Certo? Ele quer saber quanto de líquido, quanto de água tem aí dentro. Beleza? Show de bola. Então, nós temos aí o nosso líquido, aqui a superfície livre do líquido. Só calcular o volume, certo? Como é que é o volume, professor? Volume vai ser área da base vezes a altura. E eu vou ter que usar exatamente... Ai, senhor. 3,14. O raio é 3. E a altura é 6. Travei aqui por um leve minuto. Um leve segundo. Beleza, deixa eu ver se tá tudo certinho. Não, a altura não é 6 não, perdão, gente. A altura é 4. 6 é tudo, né? Mas eu quero só o 4. Desgurba. A água tá pra cima? Como assim a água tá pra cima? Bom, enfim. Isso aqui fica assim. 3,14 vezes 9 vezes 4. Isso aqui é 3,14 vezes 36. E aí, só fazer as contas, né? 6 vezes 4, 24. Sobe 2. 6 vezes 1, 6, 8. 3 vezes 6, 18. E aí, vamos lá. 3 vezes 4, 12. 3 vezes 1, 3 mais 1, 4. 3 vezes 3, 9. Aí isso fica 4, 10, 13, 11. Caraca, professor, deu certo, né? Deu. Isso aqui deu 11.304 metros cúbicos. Faltou 2 vírgulas, perdão. Professor, mas deu errado, porque não tem essa resposta, né? Não tem, né? Porque, professor, desculpa, mas nem chegou perto, né? Porque o que acontece é que ele quer em litros. E litro é decímetro cúbico.
E para você passar isso aqui para decímetro cúbico, você tem que multiplicar por 1000. E aí, quando você multiplica por 1000, isso dá 1, 2, 3 decímetros cúbicos. Isso aqui é a mesma coisa aqui, litros. Gabarito, letra B. Show de bola. Isso aqui não é o fundo não, tá, gente? Eu tô vendo aqui uma pergunta. Isso aqui é o cilindro, tá? Tem água aqui, tá bom? Ó. Ok? Show de bola. Vamos mais uma. Questão 5. A geratriz de um cilindro de revolução mede 10 centímetros. Lembrando que cilindro de revolução não é mais do que, sobe aqui comigo, aquele cilindro que a gente girou em torno do retângulo, lembra? Então, quando você gira um retângulo em torno de si mesmo, né, em torno de um dos seus lados, você forma um cilindro. Tranquilo? Então, desce na tela aqui. A geratriz de um cilindro de revolução mede 10 centímetros. Qual o seu raio da base, sabendo-se que, aumentando-se esse raio em 10 centímetros e mantendo-se a altura, a área lateral é igual à área total do primeiro. Então, essa questão já é um pouco mais difícil, tá bom? A gente tem que ir bem aos pouquinhos. Vamos começar descobrindo o que a gente pode descobrir sobre a primeira informação do texto, que é a geratriz de um cilindro de revolução. Beleza? Então, nós temos aí o nosso cilindro. Opa! Show de bola. Então, como a geratriz mede 10, a altura dele mede 10. Certo? Se é de revolução, ele só pode ser reto. Ele quer saber o raio da base. Então, vamos já escrever aqui que isso aqui é o que ele está procurando. Ele está procurando R. Não, não pode ser antes de girar, senão não tinha formado o cilindro. O cilindro é de revolução, então ele já girou, sim? Senão seria só um retângulo. Qual é o seu raio da base, sabendo-se que aumentando-se esse raio em 10 centímetros e mantendo-se a altura, então agora esse cilindro está mais largo, certo? Esse cilindro está um pouco mais largo, porém ele mantém a mesma altura. Então, esse cilindro tem altura 10. E agora, o raio da base deste cilindro não é mais R, é R mais 10, certo? Porque se eu aumento o raio em 10 centímetros, fica somado 10. Ele disse também que a área lateral do novo cilindro, vamos calcular a área lateral. A área lateral é 2πrh. Isso dá 2π vezes R vezes H. Então, isso é a área lateral. Beleza? Show de bola. E qual é a área total do primeiro? A área total do primeiro é 2 vezes a área da base vezes a altura. Aliás, perdão. Olha o que eu fiz. 2 vezes a área da base mais a área lateral. 2πrh. Certo? Foi assim que a gente aprendeu. 2 bases e a área lateral. 2πrh. 2 bases e a área lateral. E aí ele quer que você pegue essas duas coisas e as iguale. Ele diz que é igual, né? Ó, é igual. A área lateral do novo é a área total do primeiro. Show de bola? Então vai ficar assim, 2πr ao quadrado mais 2πr vezes 10 é igual a 2πr mais 10 vezes 10. Então, eu igualei
uma expressão a outra. Aí eu vou colocar 2πr em evidência, que vai dar bom, né? Vai ficar assim, 2πr vezes r mais 10. Certo? Se você discorda disso, faz a distributiva que você vai ver que volta ao que está em cima. Tá bom? Aí, olha aqui do outro lado, ó. 2πr mais 10 vezes 10. Corta r mais 10 com r mais 10. Olha que beleza, né? Corta 2 com 2, corta π com π. O que sobrou do lado esquerdo? R. O que sobrou do lado direito? 10 centímetros. Então, gabarito, letra C de casa. Questão um pouco mais difícil, certo? Vou fazer mais uma. A área da secção paralela ao eixo de um cilindro circular reto de 8 metros de altura e 1 metro de raio, feita a 0,6 metros do eixo, é... Então, vamos lá, desenhando o cilindro. Vou mostrar para vocês onde que estava o problema. Não tem problema falar isso agora não, relaxa. Então, fiz um errinho de conta ali, gente. O raciocínio está corretinho, só teve um erro de conta. Então, nós temos aqui um cilindro, um eixo e um corte que é feito a 0,6 metros. É metros? Isso, do eixo. Aí você desenha isso aqui. Aí você tem aqui 0,6. Aliás, perdão. Você tem isso aqui medindo 0,6. Isso aqui mede 1. E aqui estava o erro. Isso aqui mede 0,8, gente. Ah, agora sim. Olha lá, ó. Pá. Pá. E ele quer a área desse retângulo aqui. Certo? Lembrando que isso aqui aconteceu porque esse triângulo é pitagórico. Certo? Isso aqui mede 1,6. Isso aqui mede 8. E aí agora, 1,6 vezes 8 dá 12,8 metros quadrados. Gabarito letra B. Opa, show de bola. Bom, eu vou corrigir a 3, a 2 e a 1 e aí dou um intervalo para vocês. Tá bom? Falta só a 3, então a gente vai. Vamos lá. Um cilindro circular reto tem o volume igual ao de um cubo de aresta A e a área lateral igual à área total do cubo. Vamos tentar fazer essa sem desenhar? Vamos lá. Testar vocês aí. Cilindro. Cubo. Como é que é o volume de um cilindro? Π r ao quadrado h. Como é que é o volume de um cubo? Aresta ao cubo. Ele está dizendo que esse cilindro tem um volume igual ao do cubo. Opa! Então o que a gente já sabe? Que isso é igual a isso. Vamos escrever isso? πr ao quadrado h é igual a ao cubo. Então já temos uma primeira equação. O volume do cilindro é igual ao volume do cubo. Por enquanto não dá para fazer nada com isso. Precisamos de mais uma informação. Tá? Então vamos continuando. A área lateral. Opa, como é que é a área lateral de cilindro? 2πrh. E como é que é a área total de cubo? A gente já fez isso agora há pouco. A área total de cubo é 6 aresta ao quadrado. Beleza? Tudo tranquilo? Show de bola. Então, agora, iguala as duas coisas, né? Então, 2πrh tem que ser igual a 6a ao quadrado. Tudo bem? Bom. E aí ele quer saber quanto é que mede o raio e a altura. Só que ele não quer que apareça R nem H. Ele quer que apareça só A. Beleza, então uma boa coisa para se fazer aqui é pular, né, professor? Não, uma boa coisa para fazer aqui é você dividir uma equação pela outra. Esse é um negócio muito útil de fazer quando você tem muita letra e não tem somas. Então, sobe aqui comigo. Quando você não tem letra, quando você tem muitas letras, mas você não tem soma, subtração, é só divisão e multiplicação,
e você tem duas equações com letras iguais, né? Divide uma pela outra. Pode dar bom. Essa aqui eu tô vendo que vai dar bom. Quando eu tô olhando aqui, vai dar bom. Olha só. Desce aqui para você ver. Como é que divide, professor, uma equação pela outra? É assim, ó. Pega o lado direito e divide pelo lado direito. Vamos lá, ó. πr ao quadrado h dividido por 2πrh. E o lado direito? A ao cubo dividido por 6a ao quadrado. Entendeu? Dividir o lado esquerdo pelo lado esquerdo, eu tinha falado direito, né? E lado direito pelo lado direito. Perdoem. Então, corta π com π, r ao quadrado com r, h com h. O que sobrou do lado esquerdo? Um r e um 2. Certo? Bom, a ao cubo dá para cortar com o a ao quadrado inteiro. Sobra apenas a sobre 6 do lado direito. Tá vendo como é que fica bom? Aí você corta o 2 com o 6, fica 3. Achei o valor do raio. O raio é a sobre 3. Isso já mata a questão, é a única que tem a sobre 3. Mas vamos achar a altura também. Então, para a gente achar a altura, a gente substitui em uma das expressões. Vou substituir nessa aqui, tá bom? Qualquer uma delas funciona. Então, 2πr, que é a sobre 3, certo? Vezes h é igual a 6a ao quadrado, certo? Aí você corta a com a ao quadrado. Deixa eu ver. Corto 2 com 6, dá 3. Passo 3 multiplicando, o π dividindo, h vai ser igual. 3 vezes 3, 9. Sobrou um a. E o π passou dividindo. 9a sobre π. Beleza? Então, gabarito, letra B de bola. Show de bola, gente. Então, questão 2. Vamos lá, nossa penúltima questão. Teve só uma da ESA. Então, na ESA, isso só caiu uma vez. EA. Última questão da EA foi a primeira que caiu em toda a história do exame. A seção meridiana de um cilindro equilátero tem 4 raios de 2 centímetros de diagonal. Qual é o volume do cilindro? Então, seção meridiana, gente, é esse corte que passa pelo centro da figura. Pelos dois centros. Tá certo? Aqui, ó. Beleza? Show de bola? Se passa pelos dois centros, é uma secção meridional. E aí, como eu expliquei já lá no início da nossa correção, em todo o cilindro equilátero, essa secção meridional é um quadrado. Por quê, professor? Porque isso aqui mede h, isso aqui é 2r, e equilátero significa h igual a 2r. É ou não? Show de bola? E como é um cilindro reto, isso aqui é tudo retângulo, né? Esses triângulos, esses ângulos são todos retos. E aí não tem como ser simplesmente losango. É um quadrado. É incrivelmente um quadrado. E aí, diagonal, senhor. Diagonal 4 raiz de 2, certo? Então, isso aqui mede 4, 4, 4, 4. É só tirar o raiz de 2, certo? Porque diagonal é lado vezes raiz de 2. Então, isso aqui mede 2, 2. E isso aqui mede 4. Ele quer saber o volume? O volume é a área da base vezes a altura. Isso dá π vezes raio da base, né? O raio ao quadrado, vezes a altura, que é 4. Isso dá 16π centímetros cúbicos. Gabarito, letra A. Vamos lá, então. Questão 1. É a única da ESA. Dobrando-se a altura de um cilindro e triplicando o raio da base, seu volume fica multiplicado por quanto? Vamos lá. O volume era assim, né?
Esse é o volume de um cilindro. Só que ele transformou esse volume. O que ele fez? Triplicou o raio e dobrou a altura, certo? Dobrar, multiplicou por 2. Triplicar, multiplicou por 3. Fica dentro do parênteses, professor? Fica, porque é o novo raio, né? Ah, tá. Isso fica como? 3 ao quadrado, 9. R ao quadrado, vezes 2H. 2 vezes 9, 18. Isso fica 18 πr ao quadrado H. Só que isso aqui é o volume antigo, certo? Então, o novo volume é 18 vezes o antigo. Gabarito, letra D de dado. E aí, finalizamos, gente. Show de bola, gente? Então, finalizamos aqui as resoluções de questões ESA e EAR. Fizemos todas as questões que já caíram nesses específicos concursos, tudo bem?